Então aqui eu vou dar 4 dicas que você pode fazer a partir de agora para te ajudar a prevenir o infarto. Pessoal, hoje eu vou contar para vocês uma história sobre infarto. Eu estava fazendo a barba na barbearia e o barbeiro estava comentando que um colega dele havia falecido antes dos 30 anos de idade por infarto. E aí me questionou, né, se tinha ali um componente genético muito forte, o que tinha acontecido que justificasse aquele jovem infartar e vir a óbito. Então, eu expliquei para ele que nós temos a mania de terceirizar a culpa. Só que os mecanismos que levam a pessoa a infartar são outros. Então, vou tentar demonstrar aqui para vocês como que acontece o infarto, por que acontece e por que em alguns casos acontecem em jovem. Então, para explicar melhor para vocês, o vaso sanguíneo, né, ele tem uma camada de células na sua parede. Então, essa parede do vaso sanguíneo tem uma camada de células que ficam ali. E lá dentro do vaso sanguíneo passam as células. E as pessoas questionam muito sobre o colesterol, né? Por exemplo, então eles falam muito do HDL colesterol, que seria o colesterol bom, né? Esse termo até eu falo que não existe. E o LDL, que seria o colesterol ruim. Só que na verdade isso não existe, por quê? Porque o HDL e o LDL, a diferença entre eles é somente a densidade da apolipoproteína que está carregando a molécula de gordura. Então essa tem uma densidade menor porque tem menos gordura, tem uma densidade maior porque tem menos gordura. Então ela caminha no meio do vaso sanguíneo. Essa é uma molécula mais pesada, uma densidade mais baixa, então ela caminha mais coladinha com a parede do vaso sanguíneo. E isso não tem nada a ver com infarto. Isso é um processo normal, é o que acontece normalmente, tá? Porém, quando a pessoa está num grau de inflamação crônica, o organismo está inflamado, né? Aquele vaso sanguíneo está muito inflamado. Esse LDL, ele oxida, ele fica oxidado e a inflamação faz com que ele entre na parede do vaso, que é um lugar que ele não tem que estar. Então ele acaba vindo para cá, né? Então o grande vilão é inflamação e um LDL oxidado. Só que isso acontece ao longo da nossa vida. Então, por isso que ao longo da nossa vida, às vezes estamos num grau de inflamação crônica, e isso lá na frente, quando a pessoa tem 60, 70 anos, ocorre um infarto. Mas aconteceu num jovem, ele não tinha nem 30 anos. E por que isso aconteceu, né? Então, o grau de inflamação pode ser fundamental para explicar isso. Então, esse jovem talvez tinha um grau de inflamação muito maior. E esse grau de inflamação maior, ele às vezes dá sintoma. É um cansaço, é um jovem que está com sobrepeso, que dorme mal, que tem sintomas, tem dores pelo corpo. Então o corpo já vinha dando sinais de que tinha inflamação crônica e um problema do metabolismo. Inflamação faz com que o LDL passe para cá. E aqui temos células de defesa, macrófagos, por exemplo. Esses caras, eles vão combater tudo que não é para estar ali. E aqui vai acabar gerando uma reação inflamatória na parede do vaso sanguíneo. Essa reação inflamatória, as células de defesa, elas são altamente moduladas pela vitamina D. Então, olha a vitamina D como que protege a pessoa contra o infarto. Então, existem inúmeros estudos e trabalhos mostrando que a vitamina D, você ter níveis adequados de vitamina D, protege contra o infarto e o AVC, porque a vitamina D modula o sistema imunológico nessa reação inflamatória. A vitamina D tem muita função no nosso organismo, então ela ajuda a controlar a inflamação do corpo. Então, você ter níveis adequados de vitamina D vai
te ajudar a controlar inflamações de uma forma geral e prevenir até mesmo outras doenças. E aí, o que acontece? Essa reação inflamatória aqui, o processo é contínuo e a pessoa vai só aumentando progressivamente a reação inflamatória. E aí ela começa a entrar para dentro do vaso sanguíneo, ela empurra a molécula, a placa de ateroma, ela vai entrando para dentro do vaso sanguíneo e vai diminuindo a luz, a espessura do vaso, a quantidade de sangue que passa. E às vezes ali a pessoa começa a ter alguns sintomas. Um deles é, por exemplo, dor no peito quando faz algum esforço, né? A isso chamamos de angina. É uma reação inflamatória, a placa de ateroma que foi crescendo para dentro do vaso sanguíneo. Mas isso não é ainda o infarto. Às vezes a pessoa tem a placa de ateroma e nem tem muito sintoma. E a pessoa simplesmente de um dia para o outro tem um infarto, uma morte súbita. Mas por que acontece esse infarto? A inflamação foi contínua, ela foi aumentando, ela foi gerando fatores inflamatórios. Essa placa que entrou para dentro do vaso sanguíneo, ela pode se romper. E aí todo o conteúdo de gordura, LDL, todo o conteúdo de células que estão aqui dentro, saem para dentro do vaso sanguíneo, que não é o local que tem que estar. E aí o corpo forma um trombo, faz um trombo dentro desse vaso, obstrui o vaso sanguíneo e toda a área que chegaria sangue dali em diante morre. Isso que é o infarto. Então, dependendo da área cardíaca que aquele vaso irriga, aquela área toda vai morrer. Se for uma área extensa, o coração não aguenta e ele para de bater e a pessoa morre. Então esse é o mecanismo que faz a pessoa ter um infarto e morrer. Veja, o nível de colesterol ele não é tão relevante. O que é mais relevante é o grau de inflamação. Existem alguns parâmetros que podemos mensurar a inflamação da pessoa. Parâmetros clínicos. Pessoa sobrepeso, obesa, a pessoa tem muito cansaço, tem muitas dores articulares, dores nas juntas, a pessoa dorme mal, a pessoa é altamente estressada, a pessoa fuma, a pessoa se alimenta mal, a pessoa tem uma insulina alta porque come muito carboidrato refinado, a pessoa é sedentária. Tudo isso justifica um grau de inflamação aumentado. Existem exames que eu posso fazer que me diz indiretamente se a pessoa está inflamada ou não. Então, por exemplo, um deles eu já falei, a insulina, o ácido úrico, a homocisteína, os parâmetros hormonais, as deficiências hormonais estão relacionadas à inflamação crônica. Porém, existe um exame chamado inflamograma. Inflamograma. Ele é um pouquinho mais direto. O que ele mostra para a gente? Ele mostra parâmetros de inflamação, fator de necrose tumoral, interleucina 6, são coisas que inflamam o nosso corpo. Então, quando está mais alto, está mais inflamado. O inflamograma me mostra a interleucina 10. Então, interleucina 6, fator de necrose tumoral, são fatores que aumentam a inflamação. Interleucina 10 é uma interleucina anti-inflamatória. Então, é uma interleucina que protege. Então, ela tem que estar mais alta. Se ela está mais baixa, ela reflete que a pessoa está mais inflamada. Óxido nítrico. O óxido nítrico faz vasodilatação. Isso mostra saúde vascular. Então, por exemplo, a pessoa tem um grau de obstrução aqui de 50%, mas eu tenho óxido nítrico, eu consigo dilatar essa obstrução e melhorar a pessoa. Então, o óxido nítrico vai estar diminuído na inflamação. Existe uma coisa chamada fosfolipase A2. Essa daqui que é a mais importante, porque ela mostra
o grau de fragilidade dessa capa. Quanto mais frágil essa capa, maior a chance de ruptura, maior a chance de formar um trombo essa pessoa tem. Então, às vezes, a pessoa tem uma fosfolipase A2 alta e um grau de obstrução até leve, mas por ser muito fina, essa capa rompe e a pessoa acontece o infarto e a pessoa pode morrer. E provavelmente é esse um dos mecanismos que aconteceu com aquele jovem. Então aqui eu vou dar 4 dicas que você pode fazer a partir de agora para te ajudar a prevenir o infarto. Tá? Então uma delas, atividade física, principalmente musculação, atividade física de força, coisas que irão melhorar o seu músculo, né? Com isso você vai controlar melhor a inflamação, controlar o estresse. Sabemos que a nossa rotina do dia a dia, o estresse diário, pode liberar substâncias no nosso corpo que inflama. Então controlar o estresse, ter medidas que te ajudam a controlar esse estresse, irão te ajudar a prevenir o infarto. Higiene do sono. Às vezes o sono somos nós mesmos que atrapalhamos a qualidade desse sono, como a exposição à luz, a celular, televisão. Pensamentos positivos. Você buscar ter pensamentos positivos, pensamentos fortalecedores, te ajudam a prevenir doenças. Porque a pessoa pessimista, a pessoa negativa, o corpo libera substâncias que inflamam o organismo. Então essas são medidas que você pode tomar por você a partir de agora. Agora, se você é profissional da área da saúde, quer saber como controlar melhor a inflamação e realmente impactar a vida das pessoas, me segue nas redes sociais, se inscreva aqui nesse canal para mais conteúdos sobre medicina integrativa.